Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Jonas Yannerhamann, sou produtor da NOSPECAM e também possuo formação acadêmica na área das ciências rurais. Você, produtor ou técnico que já realizou ou vai realizar a poda verde, certamente já ficou com a dúvida de quais os ramos eliminar nesse momento da poda. E essa é uma dúvida que permeia todo o profissional que trabalha com a NOSPECAM. Mais importante do que saber quais os ramos remover é saber o porquê remover esses ramos. Com isso, com esse embasamento teórico bem sólido, a execução da poda se torna fácil. Eu organizei aqui algumas fotos de campo, fotos de pomar, aonde você vai poder visualizar os ramos no seu estado natural e do lado vai ter um esquema dessa planta. Porque como a Nogueira Pecan, no momento da poda verde, ela possui folhas, muitas vezes é difícil visualizar todos os ramos em seus detalhes. Por isso eu organizei uma foto da planta e o esquema do lado. Saibam que essas fotos, elas são de plantas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, portanto, esse embasamento teórico, essa informação técnica de quais ramos remover, você vai estar aplicando em plantas de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. Independente da idade do pomar, esses ramos sempre serão eliminados. Obviamente que existem ramos que se desenvolvem em plantas jovens e não em plantas adultas. Portanto, tem que fazer esse filtro, saber qual a idade do teu pomar e os ramos que você vai ter na planta. Essa primeira foto aqui, ela é muito típica de ocorrer em plantas de Nogueira Pecan. Percebam, isso aqui é no líder central. Portanto, a planta de nosso pecan, ela conduzida em forma de líder central. Essa estrutura toda é o líder central. Essas são as pernadas, são estruturas permanentes. Então, as pernadas permanentes são os ramos primários. Dos ramos primários sai os ramos secundários, assim por diante. Notem que sempre no líder, depois da poda de inverno, como existem 3 ou 4 gemas em cada um dos nós, como a planta é bastante vigorosa, há o hábito, há a tendência de brotar todas essas gemas, a primária, secundária e terciária. Nessa situação da foto A, você deve remover sempre o ramo B e C. Por quê? Porque se trata do líder central, como eu estou aferindo aqui na figura B. Então eu vou remover o ramo B e o ramo C e vou manter apenas o ramo A, que é o líder central. Portanto, damas e cavalheiros, você sempre deve remover esses dois ramos aqui, o originado da gema secundária e da gema terciária, quando for o líder central. E isso pode acontecer já no primeiro ano, no segundo, terceiro, quarto. Essa poda, esses ramos a serem eliminados, é muito comum de acontecer na poda de formação, que vai do ano 1 até o ano 5. Essa outra figura, você também tem a brotação, agora não é no líder central, é numa estrutura secundária. Notem que aqui brotaram 1, 2, 3, 4 gemas. Portanto, eu devo, na poda verde, eliminar esses ramos. Nessa situação, que não é o líder central, percebam aqui que é uma estrutura secundária, eu sempre vou eliminar os ramos originados da gema primária, secundária, terciária e devo manter o último ramo, aquele ramo que tem uma angulação mais aberta. Dessa forma, eu vou conferindo à planta uma estrutura aberta que permite a entrada de radiação solar no interior do dossel da planta. Notem então que eu vou eliminar esse ramo, esse segundo, o terceiro e vou manter esse aqui. Vejam o quanto importante é a poda verde. Se eu tivesse mantido esses ramos até o inverno, eles teriam 1 metro, 1,5 metro de comprimento. E aí eu teria que eliminar. Todo o ciclo foi perdido. Então, nessa situação, tanto em plantas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, no momento que você se deparar com essa situação em qualquer altura da planta, sempre remova o ramo primário, secundário, terciário, sempre mantenha o ramo mais aberto. Essa é uma outra situação que acontece no líder central e muitas vezes você tem o líder central e não brotam 3 gemas, como a gente viu no primeiro exemplo, mas brotam 2 gemas, o líder e a secundária. Portanto, sempre elimine esse ramo localizado imediatamente abaixo do líder central. Reforço, em qualquer idade da planta. Se isso acontecer no segundo, terceiro, quarto, quinto ciclo, elimine justamente esse ramo.
porque ele tem uma tendência maior de quebrar com o vento. Aqui é outro exemplo que acontece nas estruturas permanentes, na pernada, né, que são os ramos primários ou secundários. Você tem essa situação. Brotam as duas gemas, qual delas você vai eliminar? Qual ramo você vai eliminar? Sempre o ramo mais fechado. Notem que esse é um ramo de angulação mais fechada em relação ao líder, portanto aqui está o líder. Esse ramo é mais fechado nessa angulação, e esse ramo tem uma angulação mais aberta, uma angulação maior. Portanto, eu sempre devo eliminar esse ramo aqui. Quanto antes eu eliminar ele, melhor. Em setembro, em outubro, em novembro, os ramos são menores. Nessa situação aqui, já lá no mês de janeiro, portanto, esse ramo cresceu 1,5 m. Você poderia ter eliminado ele no mês de outubro, novembro, quando ele tinha 10, 15 centímetros. Mas sempre elimine esse tipo de ramo, porque você vai notar esse hábito de crescimento. 2 ramos saindo do mesmo nó. Dessa forma, você deve eliminar sempre a angulação, o ramo mais fechado. Essa é uma outra situação muito típica em pomares jovens de Nogueira Pecan, plantas com 1 ano, 2 anos. Você realizou a poda de inverno, porém brotaram 2 gemas em forma de forquilha. Jamais deixe que esses ramos perdurem por todo o ciclo. Portanto, elimine o ramo de menor vigor, mais fraco, e mantenha o ramo de maior vigor. Com isso, você estará formando a planta de forma correta. Reforço, sempre que você tiver essa situação, elimine o mais breve possível, em setembro, outubro, novembro, um dos ramos, porque todas as forquilhas devem ser eliminadas da planta, podadas, assim que identificadas pelo produtor. Essa situação é típica em pomares, também jovens de Nogueira Pecan. Produtores que não realizam desponte no inverno, ou então que realizaram desponte, mas as gemas são muito próximas, você tem esse excesso de brotação. Notem que aqui brotaram 8, 10, 12 gemas, todas elas muito próximas. Dessa forma, na poda verde, você deve eliminar todos esses ramos e manter só o ramo mais vigoroso. Esses ramos, esse ramo, esse outro, esse aqui, devem ser eliminados. Por quê? Porque a planta ela não tem condições morfológicas e fisiológicas de nutrir todos os ramos. Se eu mantiver todos os ramos no inverno, eles vão estar pequenos, com 5, 10 centímetros, igual vou ter que removê-los, e eu ainda tive a desavença de perder um ciclo de crescimento. Portanto, quando você identificar esse tipo de crescimento, escolha um ramo para ser o líder e elimine os demais. Portanto, esses são os ramos que devem ser eliminados. Esse ramo aqui, por exemplo, a gente chama de pé de galinha, porque é um ramo que está saindo do mesmo local, de gemas muito próximas. Portanto, sempre elimine ramos em forma de forquilha, ramos em pés de galinha, ou então quando num nó do ramo você tem 3 ou 4 gemas brotadas, mantenha apenas um ramo. Esses são os ramos que devem ser eliminados na poda verde. Indiferente da idade da planta, sempre devem ser eliminados. Eu agradeço a atenção de vocês, convido para acompanhar o Pecancast, o único podcast sobre a cultura da nossa pecan no Brasil, e acompanhem também as demais mídias sociais. Agradeço pela atenção.